Olá, hoje a gente vai falar sobre um modelo que está, olha, virando de ponta cabeça o jeito tradicional de ensinar, pensando numa nova geração de estudantes. É uma mudança e tanto na dinâmica do aprendizado. Pois é, essa sensação é muito, mas muito comum, né? Aquele modelo clássico de ensino, sabe? Uma pessoa lá na frente falando e todo mundo escutando em silêncio, ele está sendo cada vez mais questionado. E aí fica a pergunta no ar: será que não existe um jeito melhor de aprender? Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema, né? Qual é o desafio que esses métodos mais tradicionais estão enfrentando hoje em dia? A lógica é bem direta, né? O professor é visto como quem detém o conhecimento e a função dele é transmitir isso. E a turma? Bom, o papel da turma é absorver esse conteúdo, geralmente, para depois, o quê? Reproduzir tudo numa prova. Agora, olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o modelo tradicional, o foco está todo no professor, a aprendizagem é passiva e o grande lance é a memorização. Do outro lado, o que a gente chama de metodologias ativas. O foco muda para o aluno, a aprendizagem vira ativa e o objetivo passa a ser resolver problemas. É uma virada de chave completa. E é exatamente aí, nessa virada de chave, que entra a proposta da sala de aula invertida. É uma ideia que, como o próprio nome já entrega, vira essa lógica toda de cabeça para baixo. A definição é bem simples, na verdade. Pensa assim: aquilo que normalmente aconteceria na sala de aula, a explicação do professor, agora acontece em casa. E o que seria a lição de casa, a prática, agora acontece na sala, com a ajuda do professor e dos colegas. É o inverso mesmo. Esse aqui é o fluxo que, vamos combinar, quase todo mundo conhece, né? Primeiro, a teoria na sala de aula. Depois, a prática. A lição, em casa, sozinho, que é justamente quando as dúvidas mais pesadas costumam aparecer. E agora, olha a mágica da inversão. O primeiro contato com o conteúdo acontece antes, em casa. E o que isso faz? Transforma o tempo precioso da sala de aula num espaço para tirar dúvida, para debater, para colocar a mão na massa e aplicar o conhecimento de verdade. Isso quer dizer o quê? Que cada estudante pode ir no seu próprio ritmo, pode pausar, voltar, assistir de novo o vídeo, ler o texto com calma, quantas vezes precisar. Tudo isso usando ferramentas que já fazem parte do dia a dia. O aprendizado, no fim das contas, fica muito mais personalizado. Tá, legal, a ideia parece boa. Mas na prática, quais são os resultados? Por que isso funciona? Vamos dar uma olhada em como essa inversão toda impacta de forma positiva tanto os estudantes quanto a dinâmica da própria sala. Olha, para quem está aprendendo, os ganhos são gigantescos. A pessoa deixa de ser só um espectador passivo e se torna protagonista do próprio aprendizado. Isso desenvolve autonomia, responsabilidade, ela aprende a aprender, sabe? E não é só o aluno que muda, não. O ambiente da sala de aula se transforma completamente. Aquele tempo que antes era só para exposição de conceitos básicos, agora vira um tempo super rico para debates mais profundos, para projetos, para atividades em grupo com todo mundo colaborando. E tem uma frase do filósofo Sêneca que resume a essência disso tudo de um jeito perfeito. Quando os estudantes discutem entre si, quando um tenta explicar para o outro, quando eles aplicam o que estudaram, a fixação daquele conteúdo se torna muito mais profunda e dura muito mais tempo. Ok, mas para essa sala de aula invertida funcionar direitinho, não é só inverter por inverter. Ela se apoia em 4 pilares, 4 princípios fundamentais. Eles são conhecidos por um acrônimo FLIP. Vamos lá, vamos entender esses 4 pilares resumidos no acrônimo FLIP. O F é de ambiente flexível. Isso quer dizer que os espaços se adaptam. Em casa, o estudante escolhe a hora de estudar. Na sala, as carteiras podem virar um círculo para um debate. A ideia é flexibilidade. Depois vem o L, de cultura de aprendizagem. Aqui a gente muda o foco, sabe? Em vez de só buscar a resposta certa, a gente passa a valorizar as perguntas, a construção do conhecimento em conjunto. Aí temos o I, de conteúdo intencional. O professor faz uma curadoria, ele escolhe a dedo o que é essencial para aquele primeiro contato, para garantir que o tempo em sala seja usado da melhor forma possível. E por último, o P, de educador profissional. Aqui, o papel do professor se transforma. Ele deixa de ser aquele palestrante lá na frente para virar um mentor que circula, provoca discussões e dá feedback personalizado. Então, é um erro enorme pensar que o professor perde importância nesse modelo. É o contrário, o papel dele se transforma e fica talvez até mais crucial. Como disse a educadora Andrea Ramal, ele sai do papel de expositor e vira um tutor, um guia que ajuda cada estudante na sua jornada de aprendizado, que agora é muito mais significativa. E claro, a gente precisa ser honesto. Nada disso seria viável sem a tecnologia, né? A tecnologia é a grande aliada aqui.
Ela é a ponte que faz o conteúdo chegar nos estudantes antes da aula, de um jeito dinâmico, que engaja, usando as ferramentas que essa galera já domina. No fim das contas, a sala de aula invertida é muito mais que uma técnica. É uma mudança de mentalidade que finalmente coloca o estudante no centro do processo. E aí, a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que, ao juntar o melhor da tecnologia com uma aprendizagem realmente ativa, a gente não está olhando para um rascunho bem claro do que vai ser a educação do futuro? Fica aí a reflexão.